recebendo hoje os escritores Jorge Miguel Marinho e Rodrigo Lacerda, tendo por mediadora a jornalista Mona Dorf, que é apresentadora do programa Letras e Leituras da Rádio Eldorado e colunista de multimídia do IG, portal IG. A Mona vai apresentar os dois escritores, vai conduzir a conversa aí, e vocês podem participar fazendo perguntas, devem participar fazendo perguntas. Há microfones disponíveis com a Fernanda aqui para vocês fazerem as questões. E eu pediria só que os celulares fossem desligados, porque eles têm interferido um pouquinho no sistema de som. A gente já tem uma interferência involuntária aqui a voz que anuncia os eventos da Bienal, então já é perturbado o suficiente. Então é legal desligar os celulares. Então agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do Rodrigo, do Jorge Miguel e da Mona, e passo a palavra para ela. Obrigada, Manuel. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui na Bienal, no Salão de Ideias, mediando essa mesa Peregrinação do Romance, com dois escritores que transitam entre o infanto-juvenil, o romance histórico e as tragicomédias da vida cotidiana. À minha esquerda, o Jorge Miguel Marinho, e à minha direita, o Rodrigo Lacerda. Eu vou pedir, além de reiterar a questão dos telefones celulares, que talvez vocês se aproximem um pouco mais aqui para frente aqui do auditório, para a gente ter uma conversa assim mais íntima, mais cozy, enquanto eu apresento os dois. Então, se alguém tiver vontade assim de vir mais para frente, e reitero também o convite para que façam perguntas ao longo do bate-papo. Eu gosto de pedir para os autores que leiam trechos dos livros deles também, porque nem todo mundo conhece todas as obras. Eu acho que esse é um formato interessante, que a gente viu que funciona na Flip, desperta a vontade da leitura. Então, enquanto eu apresento os dois, Rodrigo e Jorge, eu já vou pedir para que vocês escolham um trecho, cada um, mais ou menos dos livros, para lerem aqui para a nossa plateia. Bom, o Jorge Miguel Marinho nasceu no Rio de Janeiro e logo veio morar aqui em São Paulo, para sempre. Ele fez letras e mestrados na USP, é professor de literatura, coordenador de oficinas de criação literária, roteirista, ensaísta e ator. Ele roteirizou o vídeo Mário, um homem desinfeliz, em comemoração ao centenário de nascimento de Mário de Andrade, protagonizando também o poeta. Ele tem mais de 20 livros publicados, muitos deles premiados. Na Curva das Emoções, ganhou o prêmio APCA, Lis no Peito, um livro que pede perdão, o Jabuti. Ele integrou o catálogo White Ravens, da Biblioteca de Munique, e o da Feira de Bolonha, em 2006, ficando entre os 225 melhores livros de todos os países do mundo. Parabéns! E o Jorge tem contos publicados nos Estados Unidos, na França e em países da América Latina. Entre seus títulos estão A Convite das Palavras, Adivinha o que tem dentro do ovo, contos antológicos, Mas é Segredo, A Maldição do Olhar, A Visitação do Amor, Mulher Fatal, Histórias do Sabor Explícito, Nem Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, Ensaios de Peso e Amor, O Amor Está com Pressa. Bem-vindo, Jorge, é um prazer ter você aqui. E vamos ouvir um pouco da sua literatura e como é que você transita aí entre escrever para jovens e escrever para adultos. Tem diferenças? Não tem diferença. Rodrigo Lacerda nasceu em 69 e no Rio também publicou os seguintes livros: O Mistério do Leão Rompante, uma novela de 95, que levou o prêmio Jabuti e o prêmio Certas Palavras, de melhor romance. A Dinâmica das Larvas, novela de 96. Fábulas para o Século XXI, um livro infantil. Tripé, um livro de contos. Vista do Rio, romance de 2004, que foi finalista dos prêmios Zafari e Bourbon, Portugal Telecom e Jabuti. E O Fazedor de Velhos, um romance juvenil de 2008, que levou o prêmio de melhor livro juvenil da Biblioteca Nacional, prêmio de livro juvenil da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e incluído também no catálogo White Ravens. Outra Vida, o último romance dele, ficou entre os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. E, assim como Jorge, ele optou por morar em São Paulo e trabalha como editor. Bem-vindo, Rodrigo.
Eu vou começar pedindo, então, para que você, Rodrigo, leia um trecho, talvez, do Outra Vida, o seu último romance, né? Antes de começar a leitura, só dar uma pincelada rápida na história, assim, para que vocês possam acompanhar melhor. Eu gosto de dizer que esse livro é uma espécie de suspense amoroso, uma história de um mistério relacionado a uma crise conjugal e que você não entende por que a crise se instalou, e à medida que o livro vai avançando, você vai tendo elementos que vão esclarecendo para o leitor como é que o casal chegou àquela altura da vida e aquele impasse, né? E o impasse se dá quando o casal está numa rodoviária, pronto para fazer uma viagem de volta para a cidade de origem, tendo fracassado em projetos de mudança para uma outra cidade, e você percebe que o marido quer fazer a viagem de volta, mas a mulher quer ficar. Então isso é, digamos assim, a cena básica do romance, né? E o trecho que eu vou ler, então, é um pedaço do fim, que não revela nada do que acontece no fim, por isso que é bom para ler nessas situações. É o seguinte: chegando à beira da plataforma, o marido e mulher olham para as grades altas que os separam das plataformas de embarque. Ambos sentem-se presos desse lado, mas, para ele, existe uma promessa de liberdade do lado de lá. O marido, a mulher e a filha atravessam as grades rigidamente fincadas no chão, que isolam as plataformas e aqueles que vão viajar. O meio-fio da área de embarque, com seus recortes diagonais e paralelos, onde os ônibus se encaixam para estacionar, parece uma boca dentada, cuja mordida torta crava seus dentes no cotidiano das pessoas, arrancando-as do chão e levando-as embora. Os funcionários das companhias abrem as barrigas daqueles mamutes metálicos, jogando lá dentro as bagagens dos passageiros que se aglomeram em volta. Os motoristas postam-se solenemente junto às portas de dobradiça pneumática, que fecham os veículos a vácuo, e verificam os bilhetes e as identidades dos passageiros que admitem dentro do ônibus. De longe, do alto, a rodoviária é uma fábrica, uma usina que produz certa energia jamais inteiramente dominada, uma centrífuga hiperacelerada. Escolher o destino de uma viagem, a empresa em que se viajará, o número da poltrona, são decisões que podem até enganar o indivíduo com impressões de autodeterminação. É uma ilusão revelada apenas em perspectiva. O destino faz funcionar a rodoviária, grande misturadora, que trabalha num processo de várias fases. Uma imensa máquina de muitas seções, rampas, escadarias e acessos, distribuidora e gerenciadora, que solta fumaça dia e noite. Obrigada, Rodrigo. Vou pedir, então, agora que o Jorge nos leia um trecho. De qual romance você vai escolher para ler para a gente?